Oi gente, mais um vídeo da série de dicas de automaquiagem. Hoje o vídeo é sobre sobrancelhas. Eu vim explicar e mostrar pra vocês na prática como que a sobrancelha tem o poder de mudar as nossas feições, de mudar a nossa expressão e impactar diretamente na nossa imagem pessoal. Antes de eu ir direto pra prática e mostrar pra vocês como que eu faço ela, eu vou falar um pouco sobre o estudo das linhas dentro do visagismo e como que essas linhas podem ser interpretadas pelo nosso cérebro. Bom, as linhas, elas são o contorno de absolutamente tudo aquilo que a gente vê, né? Então a gente tem as linhas retas, as linhas curvas, as linhas na diagonal pra cima, pra baixo. Então tudo aquilo que a gente vê tem um contorno e tem uma linha dando contorno pra aquela pessoa ou pra aquele objeto, dando um formato. Isso significa que as linhas são interpretadas pelos nossos cérebros, elas têm um significado e por isso elas transmitem sentimentos pra gente. Ai, Bess, mas você tá aí falando de linha, né? Pelo amor de Deus, o que as linhas têm a ver com as sobrancelhas? Agora eu vou mostrar pra vocês o estudo das linhas, né, dentro das sobrancelhas e como que isso pode impactar as nossas expressões, né, e mudar tanto as nossas feições. Bom, vamos começar falando um pouco das linhas retas nas sobrancelhas, né? As linhas retas, elas passam uma impressão de mais estrutura, né? Elas são linhas na vertical e isso passa um ar de mais estrutura, uma coisa mais estável, né? Imprime até um certo poder, justamente por ser estável. E as pessoas que têm as sobrancelhas retas, elas imprimem um poder de autocontrole, né? Passam até uma impressão de mais seriedade e até mesmo uma pessoa mais segura de si, né? Vou falar um pouco das linhas curvas, né? As linhas curvas, elas são naturalmente mais dinâmicas, justamente por elas terem um certo movimento, elas passam uma impressão de mais dinamismo, né? E as pessoas que têm as sobrancelhas curvas ou arredondadas, ela passa uma impressão de mais ternura, né? Uma certa fragilidade, tem um ar mais de leveza, né? E ela pode imprimir na nossa expressão um ar mais amigável, mais receptiva também. Agora vamos falar um pouco das linhas na diagonal crescente. Essas linhas inclinadas pra cima, elas dão um ar mais dinâmico pra gente, né? Tudo que é pra cima passa aquele ar mais alegre, de pessoas mais positivas. Essas linhas no formato de sobrancelha são as sobrancelhas arqueadas. E as sobrancelhas arqueadas, elas passam um ar mais positivo, justamente por elas serem inclinadas pra cima, mas também pode passar um ar mais dramático, né? Um ar mais misterioso e até dar um ar mais sensual pra pessoa. E aí, já que a gente tá falando de linhas na diagonal, vamos falar agora das linhas na diagonal decrescente, que são as linhas inclinadas pra baixo, tem as extremidades da sobrancelha muito caídas, passar uma impressão de dó, dá um ar mais de tristeza, né, mais de melancolia. Então a gente tem que tomar cuidado para que as extremidades aqui da nossa sobrancelha nunca cabe tão pra baixo do que o início da nossa sobrancelha, elas estejam mais ou menos niveladas do começo ao fim. E a gente tem também as sobrancelhas naturais, que são típicas daquela maquiagem embelezadora, né, que você não quer modificar nada, você simplesmente quer colocar aquela maquiagem pra ficar com aquela cara de bonita, né? E você simplesmente respeita o formato da sua sobrancelha natural e preenche só aquelas falhinhas, né? Só pra dar uma estrutura mesmo pra sobrancelha. E aí, quando a gente fala de sobrancelhas, a gente sempre busca simetria, né? E isso não é fácil, né? E eu vou te contar uma coisa pra você não ficar chateado se você tiver a sobrancelha simétrica. Eu diria que 99,99% das pessoas não têm as suas feições simétricas e isso é totalmente normal. Bom, rapidamente vamos falar aqui um pouco dos produtos que a gente pode usar pra preencher as nossas sobrancelhas. O primeiro produto é uma lapiseira, né? Elas têm essa pontinha aqui. E aí a gente preenche com esse lado aqui. Desse lado aqui tem uma escovinha. Eu gosto muito do ar que as lapiseiras dão, porque elas não descarregam muito pigmento na sobrancelha e você consegue imitar exatamente o pelinho natural da sobrancelha. Só que eu tenho a impressão que elas são muito sensíveis, gente. Porque eu tenho duas lapiseiras dessa daqui da MAC e as duas quebraram com muita facilidade. Elas são muito frágeis, então você tem que tomar muito cuidado com elas. E depois da lapiseira, eu diria que a sombra é o que dá um ar mais natural na sobrancelha. Se você souber dosar na sua mão, na quantidade de produto aí, né, você também consegue um ar mais natural com a sombra. Vamos agora pro terceiro produto, que são as pastinhas de sobrancelha, né? Por elas serem cremosas, elas descarregam mais pigmento, ou seja, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque normalmente elas são mais pigmentadas, então você pode acabar marcando mais e deixar um ar mais pesado, mais dramático para sobrancelhas. Eu gosto de usar a pastinha, mas na medida certa, com a mão bem leve, pegando pouco produto, esfumando bastante, porque eu confesso que eu não sou fã daquela sobrancelha muito marcada, muito pesada e geométrica. E um outro produto que pode te ajudar muito se você tem a sobrancelha muito falhada, né, ou os pelinhos até muito clarinhos, a gente tem a máscara de sobrancelhas, basicamente um gelzinho com cor, né, vai dar um ar mais cheio aí pra sua sobrancelha, né, vai deixar sua sobrancelha um pouquinho mais 3D. Essa daqui que eu uso é da Avon, na cor castanho médio. Então vamos pra prática, eu vou mostrar pra vocês como essa modificação nas minhas sobrancelhas. Vocês podem perceber que as minhas sobrancelhas
sobrancelhas não são simétricas e eu tenho este lado aqui do meu rosto, o lado esquerdo, naturalmente mais levantado do que o lado direito. E dá pra ver muito melhor quando eu tô me expressando, né? Esse lado aqui, ele é um pouco mais inexpressivo do que esse, vamos dizer assim. Tanto que quando eu fico totalmente inexpressiva, né, eu relaxo a musculatura aqui do meu rosto, os dois lados, eles meio que se igualam. E a gente consegue perceber que os dois lados aqui mais relaxados, eles ficam mais parecidos um com o outro. Só que quando naturalmente eu vou me expressar, vocês podem perceber que esse meu lado aqui, ele sobe muito mais, deixa a minha sobrancelha mais assimétrica quando eu vou falar, quando eu vou me expressar. Então, sabendo disso, eu sempre procuro descer um pouquinho mais essa sobrancelha e levantar um pouquinho mais ela, justamente pra quando eu falar, uma não ficar tão diferente assim da outra, mas sem modificar muito, porque quando eu ficar inexpressiva, ela também não pode ficar muito diferente uma da outra, né? Bom, vamos pra prática. E a primeira sobrancelha que eu vou mostrar aqui pra vocês é a sobrancelha natural, sem você fazer nenhuma modificação nela, simplesmente respeitando o formato da sua sobrancelha. E quando eu quero esse estilo de sobrancelha, o que eu faço? Eu optaria pela minha lapiseira, porém como ela está quebrada, eu vou optar pela sombra, que dá um aspecto mais natural também. E é muito importante que você tenha um pincelzinho como esse, ó, que tem uma escovinha de um lado e as cerdas chanfradas. Tá vendo que ele tem esse corte aqui na diagonal? Não menosprezem a escovinha, tá? Por gentileza, ela vai ser muito importante, inclusive fundamental pra você preencher a sua sobrancelha. É ela que você vai conseguir pentear e esfumar o produto pra ele não ficar marcado. Pra eu fazer a minha sobrancelha natural, eu gosto de pegar uma misturinha desses dois tons, aqui um tonzinho mais claro e um tonzinho um pouquinho mais escuro. E eu sempre começo pelo meu lado mais difícil, isso pra tudo na maquiagem. Porque depois, quando eu for fazer o lado que eu tenho mais facilidade, é mais fácil de eu conseguir igualar com o lado que eu tenho mais dificuldade. E aí eu tô com o meu espelhinho aqui, eu vou fazer, e aí vocês vão conseguir ver. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Penteio, é muito importante a gente pentear a sobrancelha pra cima antes pra gente conseguir ver aonde que estão as nossas falhas. Eu começo sempre preenchendo as falhinhas, tá vendo, ó? Também não ponho muito produto no pincel, venho só preenchendo as falhinhas. E vou aplicando o produto na direção natural do meu pelo. Sempre vou penteando e esfumando o produto pra não ficar marcado com a escovinha. Eu não gosto de começar pelo comecinho da sobrancelha, porque senão eu descarrego muito produto e eu acabo deixando essa região aqui um pouquinho mais marcada. Por isso que eu sempre venho aqui do meio pro final primeiro, e aí depois, com o que sobrou no pincel, aí sim eu venho fazendo o comecinho aqui da sobrancelha. E imitando pelo natural, ó. Aqui no começo da minha sobrancelha, ela nasce pra cima. Então eu imito como se fosse um pelinho nascendo mesmo pra cima. E olha a diferença que já dá, por mais que seja uma sobrancelha natural, né, só preenchendo as falhinhas, olha a diferença de uma sobrancelha pra outra, com falha e sem falha. E a sobrancelha, ela é muito importante porque ela é uma das feições do nosso rosto que dá expressão pra gente, né? Então, por mais que você não venha pra desenhar a sobrancelha, né, só pra preencher as falhinhas mesmo, fica mais bonito porque você dá uma estrutura, né, pra sobrancelha, pra sua expressão. E aí, simplesmente, eu preenchi as minhas falhinhas, não modifiquei o formato da minha sobrancelha, e ele fica assim, com um ar bem leve, bem natural. Bom, vamos vir agora para sobrancelhas mais retas. E agora, como a gente vai modificar a sobrancelha, eu vou fazer com a pastinha. E ó, mesmo pincelzinho. Essa pastinha aqui da Mari Maria é boa porque ela não descarrega tanto pigmento assim. Eu sempre tiro o excesso aqui, ó, na minha mão. E aí, pra dar esse formato reto pra minha sobrancelha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar a minha sobrancelha. Minha sobrancelha, naturalmente, ela já tem um formato mais curvo. Então, é muito importante que a gente respeite o formato natural da nossa sobrancelha e as limitações dela. Porque como a minha sobrancelha já é um pouco mais arredondada, eu não vou conseguir deixar ela 100% reta. Eu vou conseguir deixar minha sobrancelha reta dentro das limitações do meu formato de sobrancelha. Então vamos lá, ó. A minha sobrancelha é um pouquinho mais curva, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma base aqui pra ela um pouco mais reta. E essa parte aqui das laterais, ó, que elas são um pouco mais caídas, eu vou tentar subir elas, por isso que eu vou pentear todo o meu pelinho pra cima de novo. E aí da base, ao invés de dar esse ar mais curvo, eu vou dar esse ar mais reto pra ela. E aí, ó, eu vou trazendo os pelinhos, ao invés de imitar a raiz natural do pelo, né, na diagonal crescente, eu vou trazer eles mais retos aqui, ó. Vou penteando um pouquinho mais pro lado. Aqui na extremidade da sobrancelha, que eu já tenho ela um pouquinho mais caída, eu vou tentar dar uma levantada pra deixar a base o mais reto possível. E aí aqui na base eu vou dar um ar mais reto pra ela também, ó, sempre na vertical. E eu vou tirar esse arquinho que eu tenho aqui, tá vendo? Que ele tá deixando minha sobrancelha mais levantada. Como eu quero que ela fique reta, eu vou preencher esse espacinho aqui.
E esse é o formato de sobrancelhas retas que você pode fazer quando você quiser passar um ar de mais seriedade, né? E aí você pode usar de repente esse formato de sobrancelhas pra ir pro seu trabalho ou pra ir pra aquela reunião importante que você tem, que você precisa se impor, passar mais credibilidade também. Eu confesso que esse não é o meu formato de sobrancelhas favorito, porque eu naturalmente eu já tenho uma cara de brava, né? Então eu acho que a sobrancelha reta ela me deixa ainda mais com cara de brava, mesmo que eu esteja inexpressiva. Então, quando eu quero transmitir um pouco mais de seriedade, eu opto por deixar o formato da minha sobrancelha natural, que é o formato arredondado, e trabalhar com outras coisas que podem transmitir esse mesmo ar de seriedade na maquiagem, por exemplo, trabalhando com as cores. E agora vamos para as sobrancelhas curvas, que já é naturalmente o formato da minha sobrancelha, mas eu vou fazer ela um pouquinho mais arredondada para mostrar para vocês. Então, eu começo descendo um pouco a base aqui da minha sobrancelha, ó. Ao invés de começar mais para cima, eu começo um pouquinho mais para baixo, para ela já começar com esse arco desde aqui do início. Esse é o formato arredondado, o formato mais curvado de sobrancelha. Esse formato é o que eu particularmente gosto mais, porque ele entra em harmonia com todas as minhas outras feições, que também são mais arredondadas. Então eu tenho o rosto oval, que tem linhas arredondadas, meus olhos também são redondos. Então de todos os formatos, eu diria que esse formato arredondado, ele é o mais harmônico pra mim, né? Ele combina mais com todas as minhas outras feições. E você transmite também um ar de ternura, uma pessoa mais flexível, mais receptiva. Você fica com uma cara também de mais amigável, né? As suas expressões ficam mais leves. E vamos para a última sobrancelha, que é a sobrancelha arqueada. E aí a característica da sobrancelha arqueada basicamente ela tem uma linha na diagonal e ela cai aqui na extremidade. Então eu vou começar descendo essa parte aqui da minha sobrancelha e eu vou tentar manter essa linha aqui na diagonal. E aí ao invés da minha curva da sobrancelha ser mais aqui no meio, eu vou tentar puxar ela um pouquinho mais na extremidade, pra ela ficar com a pontinha da sobrancelha mais arqueada. E aí, pra fazer esse formato de sobrancelha, é legal pentear os pelinhos todos pra cima. Todos os pelinhos eu tô fazendo na diagonal crescente. Tá vendo que eu vim até aqui com a sobrancelha, ó? Agora eu vou descer a minha sobrancelha. Bom, e aí se você vê que você tem alguns pelinhos indesejados ali que estão atrapalhando o desenho da sua sobrancelha, você pode vir com um corretivo do tom da sua pele, um pincelzinho pequenininho assim, ó, de precisão, e delimitar a sua sobrancelha, fazer aquele recorte. E aí você vem apagando, ó, os pelinhos que estão indesejados, tá vendo? Você vem dando um formato melhor pra sua sobrancelha. E aí depois que você delimitou, é importante esfumar pra não ficar marcado, né? Se fundir a cor ao tom da sua pele. Tomar com um pouco de cuidado com essa delimitação, né, esse recorte na sobrancelha, que ele acaba mesmo deixando um ar mais pesado, né, ele deixa a sua sobrancelha mais definida. Então cuidado com a quantidade de produto, com a cor do produto que você vai usar. Não use uma base nem um corretivo mais claro que o tom da sua pele, tá, pra não ficar artificial. E esse é o formato de sobrancelhas mais arqueado. Eu particularmente gosto mais de usar esse formato de sobrancelhas quando eu vou fazer uma maquiagem um pouco mais pesada, né? Com o olho um pouco mais escuro, mais dramático. E também dá um outro ar, né? Uma outra expressão. Fica com uma cara mais de mulherão, coisa realmente mais sexy, mais sensual. E o meu intuito aqui é sempre trazer conhecimento pra vocês, pra que vocês tomem consciência, se empoderem desse conteúdo, pra que vocês tenham o poder de escolha, de saber o que vocês querem fazer na sua maquiagem, como vocês querem, pra que vocês possam usar todas essas técnicas de forma estratégica, do jeito que vocês bem entenderem, para que vocês possam entender como cada feição do nosso rosto pode sim modificar a nossa imagem pessoal. Bom, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, curte o vídeo aqui pra mim, marque e compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também adora maquiagem. E um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!